Fala, meus queridos, deixa eu deixar um recado para vocês aqui antes de começar esse episódio. Você que tem interesse em Green Card ou visto americano, a Jumpstart é a melhor solução. Você precisa conhecer porque é a primeira legal tech fundada por brasileiros que usa bastante inteligência artificial, paralegais e advogados americanos para revisar todo o seu processo no mínimo detalhe para garantir a sua aprovação. Se por alguma razão você for rejeitado no processo do visto ou do Green Card, eles têm 100% de reembolso, o que deixa totalmente eles skin in the game para garantir uma melhor application com toda a sua história para que você consiga o seu Green Card ou visto americano. A Jumpstart é nossa parceira, o link está aqui na descrição do episódio e vocês têm que conferir porque eles são demais. Grande abraço! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Let's Money Podcast, seu podcast favorito para falar dos bastidores da indústria financeira. Eu sou Gabriel Pereira, sou fundador e host aqui na Let's Money e semanalmente a gente está trazendo vários players que estão de fato construindo soluções para os clientes, para os consumidores finais aí dentro da indústria financeira, seja com infraestrutura que vai melhorar os benefícios e soluções ali para o consumidor final, seja com serviços que vão beneficiar outras empresas dentro deste mercado. Hoje a gente vai ter um episódio mega especial, porque a gente vai falar aqui de uma empresa que está disruptando um mercado que está sendo olhado aí por diversos players, mas que está trazendo inovação de fato nesses últimos anos, que é o mercado de seguros. A gente vai falar um pouco sobre Embedded Finance, falar como é que finanças embutidas de fato, contextualizadas no ambiente no momento certo, faz a diferença e como é que a distribuição é peça-chave nesse jogo de trabalhar com seguros e com o consumidor final. Hoje a gente vai bater um papo com a 180 Seguros, estou aqui com o Mauro Levi. A empresa já fatura em mais de 200 milhões por ano, então são números expressivos e com crescimento que eu não sei nem dizer quantas vezes foi aqui nesse último ano, mas como o Mauro bem já comentou aqui nos bastidores, é muito trabalho até que do dia para noite as coisas começam a dar certo. É um prazer te receber aqui, Mauro. Boa, valeu, Gabriel. Obrigado. Acho que você fez o convite já faz alguns meses. Tenho acompanhado aí mais o podcast, material muito bom. Um prazer estar aqui. Boa. A gente, enfim, acho que tem bastante coisa para a gente explorar do modelo de negócio, de como é que as coisas estão funcionando hoje, mas a gente sempre gosta de construir o histórico, né, o ponto de vista das pessoas. Então eu queria que você pudesse contar um pouco da sua trajetória ou dos momentos chaves que te levaram a olhar para o mercado de seguros e falar, cara, aqui tem uma oportunidade agora, vou empreender nessa área, sabe? Ninguém acorda, a gente fala, ninguém acorda querendo comprar seguro, acho que ninguém acorda querendo, né, com 16 anos, 18, trabalhar numa seguradora. Mas assim, bem brevemente, eu fiz colégio americano, sou do interior de São Paulo, era bom aluno, acabei ganhando bolsa para estudar fora. Então, acho que ter ido para estudar fora já foi um grande marco aí, que foi uma baita experiência. Morei em Boston, depois em Nova York, e comecei a trabalhar no mercado financeiro. Então, um banco de investimento em Nova York, passei toda a crise, né, lá de 2000. Acho que eu perguntar em que época que você pegou essa... Eu entrei em 2007, eu fiz um estágio na Goldman em 2006, e já tinha umas conversas naquela época do mercado imobiliário tá esfriando. Daí, quando eu entrei em 2007, a gente fala que a gente só surfou a onda para baixo, assim. Mas foi uma baita experiência, assim. Só que depois de 3 anos eu voltei para o Brasil. Era a época do Cristo decolando. E os Estados Unidos tava difícil, assim, né? A gente esquece isso hoje. Mas eu lembro, assim, o nosso vizinho era Lehman Brothers. Então, sei lá, ia almoçar... A gente tinha que mostrar o crachá para os manifestantes. Falar, não, eu não sou da Lehman, não sou da Lehman. E, né, tinha aquele Occupy Wall Street. Sim, tudo. sim. Então, assim, foi uma baita experiência, mas era um ambiente... Chegou um momento que eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Vou para o Brasil, né? Peguei aqui alguma experiência, voltei para o Brasil. Trabalhei no mercado financeiro há alguns anos. Quando eu estava no Pátria, foi quando eu comecei a financiar empresas de cartão de crédito, essas coisas meio por acaso, assim. Comecei a me interessar e tá bem envolvido nesse setor. E foi assim que eu conheci o Nubank, lá em 2015. E na época, a gente fez uma proposta para o Nubank de financiamento, eles estavam crescendo, precisavam de uma linha. Acabou não dando certo, mas fiquei próximo do CFO, que hoje também é investidor da 180 Anjo.
E a gente começou a conversar. Ele falou, pô, uma hora a gente está crescendo, e eu já queria sair do Pátria, estava procurando outros lugares. A gente precisa de alguém que conhece aqui o mercado local e ajuda a gente para estruturar, a gente precisa de muito capital. Na época era ele, mais uma pessoa no time financeiro do 2015, imagino que devia ser... Você tem ideia de quantos clientes tinha na época? Então, quando eu entrei, tinha uns 30 mil. Só Caraca. que quando eu comecei a falar, tinha uns 10 mil. Caramba. Então, assim, era legal. E, assim, agora acabou de anunciar, acho que 112 milhões. Então, assim, nada, né, na época. O que eu brinco é que eu fiquei dos 30 mil até os 30 milhões. Caramba. Só que depois que eu saí, foi até os 120. Então, eu não sei quanto eu ajudei, mas acho que eu não atrapalhei. Legal, cara. Então, assim, a gente pegou... E daí, eu acho, sim, foi uma experiência, assim, pô, fenomenal. E tanto eu quanto o Franco, que é o cofundador da 180. O Franco entrou um mês antes que eu. Foi, sei lá, os primeiros 20 devs. Então, assim, a gente realmente participou de muita coisa nessa construção, sabe? Então, baita experiência de estar no lugar certo, na hora certa e acho que também fazer a coisa certa ali. Então, eu fiquei lá no Nubank 5 anos, até sair no final de 2020 para começar a 180 junto com o Franco. Então, já faz aí 5 anos e pouquinho aqui na 180. Legal. E vocês saíram no momento ainda de pandemia, né? Momento ainda, eu não sei como que tava esse ambiente ali pra você falar assim, cara, tô num lugar que cresceu muito nos últimos 5 anos e vou arriscar e vou empreender agora no meio, enfim, desse ambiente todo que tá acontecendo. Cara, eu acho assim, a decisão de empreender, acho ela precisa ser estudada, mas se estudar muito, você nunca empreende, né? Então, acho assim, chega um momento que você precisa decidir. E para mim foi, depois de um tempo, eu fiquei nessa parte financeira do Nubank, uns 3 anos e meio. E depois, no último ano e meio lá, eu liderei a parte de investimentos. Então, ajudei a abrir a gestora, a corretora. A gente construiu um case para levar para o board, porque o Nubank precisava ter produtos de investimentos. E hoje as pessoas esquecem, mas o Nubank foi por muito tempo só cartão de crédito. Sim. E depois, por muito tempo, só cartão e a conta, né? Então, assim, tem um viés de o que faz muito bem para depois começar a lançar mais produtos, né? E se você for ver, acho que até hoje a história do Nubank ainda preciso lançar muito mais produtos e serviços para chegar assim, competir com o portfólio de produtos de um banco tradicional. Então, no último um ano e meio, eu fiquei nessa área, investimentos, e daí teve, na época, a aquisição da Easy Invest, né? Que acho que parte do time, acho que hoje eu posso falar isso mais abertamente, que o Davi falou que foi o maior erro dele como CEO. Mas assim, então era de sair de uma visão de construir do zero uma área de investimentos, que a gente acreditava muito que ia ser do jeito no Nubank, passou a ser, ajuda a integrar essa empresa que a gente está comprando. E foi nessa hora que eu falei, quero começar a olhar alguma outra coisa. Então, assim, no começo de 2020, eu falei assim, quero me dar um ano para eu pensar o que fazer. Que eu sempre ouvia que as pessoas tomam uma decisão de sair ou de empreender, geralmente com 1 ano de atraso. Eu falei, não quero ficar 1 ano aqui reclamando para depois tomar a decisão. Então, assim, gostava do Nubank, não era assim, preciso sair, mas coloquei para mim mesmo. Eu lembro quando eu entrevistei lá, eu falei, Davi, se eu não estiver aqui, provavelmente eu vou estar empreendendo. E acho que ainda bem que eu não fui empreender, porque eu aprendi muito. Mas eu já tinha isso na minha cabeça. Daí chegou um momento que eu falei, quer saber? Acho que é a hora de eu começar a olhar aqui o que eu quero fazer. E daí, quando eu fui para a área de investimentos no Nubank, eu tive ali a oportunidade de olhar tanto investimentos quanto seguros. Então, eu já tinha olhado pelo Nubank, bem pouco, assim, mas tinha falado com umas seguradoras. E para mim era muito assim, distante seguros, acho que como é para a maior parte dos brasileiros, né? O que é prêmio emitido? Prêmio é o que você paga, mas geralmente prêmio é o que você ganha, né? Então, assim, nada é intuitivo, assim. Então, eu tinha passado um tempo estudando e eu fui acompanhando nesse tempo que o mercado de seguros estava começando a ter as mudanças regulatórias, que me lembrou muito do que aconteceu no serviço financeiro lá em 2013, 2014. Então, né, na época era agenda BC+, e agora BC hashtag. Mas, assim, o que é uma instituição de pagamento? A lei das IPs ali. Lei das IPs. E daí eu já olhava isso quando eu estava no Pátria, né? Porque eu estava olhando empresa de cartão de crédito. Antes era uma administradora de cartão, vai virar IP, o que é isso?
E daí no Nubank a gente foi, acho que entre as 5 primeiras IP, acho que tinha Stone, GetNet e a gente. A gente foi a primeira IP a se plugar no SPB. Então, assim, pô, a gente falava lá, será que uma IP pode ter uma conta de liquidação liquidação só para instituição financeira? Daí a gente ligava para o Banco Central, eles também não sabiam. Então, assim, eu vi, para mim, a experiência foi num ambiente que está mudando a regulação, em um ambiente super regulado, né, como era o financeiro, surgem muitas oportunidades, né? Então, o que você mais ouvia lá no começo não dá para competir com os grandes bancos, o Unibanco tentou fazer isso há X anos atrás online, não deu certo. Pô, mudou todo o arcabouço regulatório e deu, né? Uhum. Então, eu comecei a ver seguros. É um mercado que tem outro regulador, que não acompanhou as mudanças regulatórias, e daí assumiu uma superintendente na época que falou assim, e isso é público, né? Eu quero trabalhar junto com o Banco Central para trazer muitas das medidas que fizeram lá para aumentar a competitividade para o mercado de seguros. Eles lançaram na época o Sandbox, e além do Sandbox, lançaram um monte de coisa. E daí eu estava no Nubank e eu começava a receber, sabe aqueles newsletter de escritório de advocacia, nova normativa, sei lá o quê. Eu comecei a ler aquilo e falei, caramba, acho que está acontecendo algo parecido com o que eu vi lá atrás, deixa eu olhar melhor esse mercado, sabe? Então, daí eu comecei a olhar mais seguros, o que fazer, desde o início já foi indo para esse lado do B2B, né? B2B2C, então não é que a gente pivotou em algum momento. Então, e daí essa decisão de empreender é o que você falou, né? Um dia chegou, assim, eu tinha uns calls à noite, à tarde, assim. Daí uma empresa chegou, pô, legal, né? A gente tem interesse em conversar mais, me manda... vamos assinar um NDA. Pô, eu não tinha empresa, né? Eu falei, cara, assinar um NDA no meu CPF, né? E daí eu nem podia, porque também, pô, eu tava no Nubank e compliance. Eu falei, pô, acho que se eu quero empreender... e já tem alguém querendo assinar um NDA comigo, eu não tenho nem CNPJ, eu acho que faz sentido, sabe? Ou é agora ou nunca. Então, assim, isso apesar de estar pré-IPO e o Nubank ainda ali no momento super bom, não é fácil, mas para mim era ou é agora ou nunca, sabe? E ao mesmo tempo, é um período ali onde, por exemplo, investimento, etc., tava secando, não tava na mesma maré... Que eu lembro que teve um momento, acho que até... Eu não sei se foi perto de 2020, que ainda tinha alguns cheques relevantes. O momento era bom. Mas depois dali, acabou. Acho que foi provavelmente, se não estava secando, era um dos últimos. Então... Mas acho que o momento foi bom, sabe? Para eu captar. Então era... Pô, o Mauro tá saindo aqui do Nubank com outra pessoa do Nubank, é o Franco. E estão indo para o mundo de seguros. Pô, eles são bem falados dentro do Nubank. E não tinha tantas pessoas na época que tinham saído do Nubank com 5 anos ou 3 para empreender, sabe? Então, na época, a gente teve, sei lá, mais de 10 term sheets para o seed, assim, com uma ideia que ainda era um PowerPoint, sabe? Então, acho que o momento inicial foi muito bom para empreender, mesmo todos os desafios de pandemia. Assim, a gente recebeu o dinheiro do seed final de outubro de 2020. Então, assim, auge da pandemia. E nessa época, quais que eram... as perguntas mais difíceis ali, ou o que te tirava um pouco o sono da tese? Porque eu acho que, assim, tem um lado que empolga, mas deve ter um lado também que, assim, cara, isso aqui vai dar trabalho, assim. Até hoje eu tenho esse sentimento. Não, mas assim, o que acho que era o desafio, né? Pra gente era novo estar no mercado de seguros, né? Então, não é que eu saí de 10 anos no mercado financeiro. Exatamente. Então, a gente teve... que se cercar de pessoas boas com conhecimento técnico em seguros. Então, assim, a gente trouxe nosso primeiro atuário, que está com a gente até hoje, a Aline, 2 anos e meio antes de ter uma licença de seguros. Porque a gente precisava dessas pessoas que entendem, né, do técnico, assim. Então, acho que tinha essa questão do... Pô, eu preciso entender mais e do mercado, mas a tese era muito, assim... Para mim, sempre fez muito sentido, mesmo que eu não sabia tecnicamente os detalhes, sabe? E, obviamente, nesses 5 anos, assim, corri atrás para ter esse entendimento técnico. Então, a ideia era sempre assim, seguros no Brasil é subpenetrado. Então, e aqui seguros, a gente não fala de seguro saúde, né? Então, é seguro de vida e de ramos elementares, que pensa tudo que quebra, sabe? Auto, residencial,
ou mesmo seguro Pix. Esse é o mercado que a gente atua. Eu diria que talvez o mais mainstream seja o próprio de auto, né? Auto, porque o pessoal ainda tem um zelo com o carro ali, tenta ter e tal. Auto é o maior ramo de seguro no Brasil e mesmo o auto ele é muito subpenetrado. E acho por isso que tem outras insurtechs também focadas só no auto. Mas assim, qualquer métrica que você olha de seguros no Brasil, a gente tem menos do que a gente deveria ter dado o nosso nível socioeconômico, que é o gap de proteção de seguros. Então você não dá para falar assim, os Estados Unidos tem 10% do PIB, eu preciso ter 10%. Não, o Brasil tem, se não me engano, 3%, a gente deveria ter 5%, sabe? Então é um mercado que está subpenetrado. E daí, o que foi a nossa tese, né? Canal corretor vai continuar existindo e acho que é ali que está o 80-20 das seguradoras. Mas tem um mundo aqui de B2B2C, onde na nossa ótica, na época, as seguradoras não foram construídas para servir esses clientes do B2B no nível de serviço e cultura de produto que eles queriam, sabe? Então, o que é mais ou menos, assim, sem querer generalizar, mas são as seguradoras, tem 90% do seu business aqui e 10% é seu B2B2C. Então, assim, seu sistema atuarial está adaptado para cá, API, tem seguradora que até hoje não tem, a gente estava falando, as APIs prontas, seu método de precificar é diferente, porque pensa que agora eu faço uma parceria com o banco Let's Money, eu sei exatamente o perfil do seu cliente, onde ele mora, a idade. Então, eu estou precificando uma coisa bem diferente. E é legal a gente destacar que, diferente do... muita gente está nos ouvindo, trabalha em bancos, etc. Tem a área logada, contratações digitais. O mundo de seguros não tem essa realidade, né? Às vezes você contrata através do seu corretor e vai lembrar do WhatsApp dele o dia que você bateu o carro, o dia que deu algum problema ali. Exatamente. É óbvio, né? Hoje você já tem aplicativos, etc. Mas é uma realidade que ela, entre aspas, é um pouco atrasada se comparado com quando a gente fala de banco e tudo mais. Mas acho assim, o que foi a nossa ideia? Eu acho assim, seguros é muito diferente de um produto financeiro, né? E acho que foi também assim a nossa decisão desde o início. Não quero fazer o Nubank dos seguros. É outro mercado com outras características. Então, o seguro, ele é muito menos transacional, que é o que você está falando. De repente, você comprou um seguro residencial, que ter uma frequência de sinistro baixa, e passou um ano, você nem falou com a sua seguradora. Então, como que eu, seguradora, me provo para você que você tem que renovar? É a hora de renovar. O meu do carro, eu renovei, mas assim, eu não sei qual é a seguradora. Então. Assim, eu sei quem é o corretor. Sei. Pode trocar a seguradora e tal, porque vai cotar lá no final do ano, sei lá. Então, mas é meio que isso, assim. Então, também é um desafio estrutural de seguros, porque não é um produto que você vai usar todo dia, não é seu cartão de crédito, não é sua conta que você entra ou sua maquininha que você está ali no seu negócio. Então, é um desafio e acho por isso que a gente, desde o começo, focou muito em distribuição. Não adianta ter um produto bom se eu não tenho um canal para vender no momento certo. E daí a nossa tese, desde o começo, foi um banco digital, uma fintech, uma cooperativa, um varejista. Hoje, o nível que ele exige da seguradora dele é muito mais alto do que era antigamente. Antes era troca de arquivo mensal. Hoje, seu cliente, mesmo você fala assim, se meu varejista ele vai no caixa e compra um seguro, ele quer receber o WhatsApp na hora com a pólice dele. Então, assim, mesmo que é uma compra offline, o cliente hoje em dia ele exige uma experiência em tempo real. Então, a gente olhando para isso, a gente sempre falou, o nosso foco vai ser em B2B2C, porque é ali onde a gente, com o nosso viés de tecnologia, de construir sistemas regulados, a gente vai conseguir ter um diferencial competitivo. Então, desde o começo, a gente focou no B2B2C. E isso foi muito assim, não quer dizer que o corretor vai acabar, que as pessoas só vão comprar no celular. Então, tem muitos clientes nossos, a gente tem cooperativa no sul do Brasil, com gerentes em agência vendendo o nosso seguro. Mas o sistema que eles usam, a experiência que o cliente dele tem, é muito melhor que uma seguradora tradicional, sabe? O sistema, hoje vocês distribuem 100% produto de vocês? Ou em algum momento eu tenho um cara que quer contratar vocês para distribuir o dele, sei lá, por alguma razão? Não. A gente começou com uma corretora, só que a gente estava esperando a nossa licença para virar seguradora, né? Então a gente... É seguradora plena que chama a licença? É uma S3, mas é uma seguradora plena, assim, do mesmo jeito que qualquer outra seguradora no Brasil. Demorou 2 anos e meio,
E a gente foi a primeira empresa, Tech, a ir direto para uma licença de seguradora plena. Então, assim, enquanto a gente estava... A gente ficou 2 anos e meio construindo os sistemas de uma seguradora. Era quase que um time apartado dentro da 180. E, de outro lado, a gente era uma corretora plugando empresas nas seguradoras para conseguirem vender seguros. Então, assim, desde o começo, nossa ideia foi verticalizar. E falar assim, pô, se eu quero ter esse diferencial tech, eu preciso ter isso dentro de casa. E acho até um pouco do que a gente conversou antes. A gente tem um viés muito grande de construir dentro de casa. Isso é muito bom, mas às vezes também tem seus desafios. Então, hoje, a gente só vende produto da seguradora 180. E também a gente não é monoproduto. Então, a nossa decisão lá atrás foi, se eu quero falar com o banco Let's Money, eu não quero solucionar seu produto de seguro, seu problema de seguro de vida. Eu quero solucionar o seu problema de seguros como um todo. Então, vou ter seguro PIX, seguro residencial, seguro empresarial, perda de renda, prestamista. Então, a gente tem um portfólio, garantia estendida, de uns 10 produtos assim, tudo precificado dentro de casa, regulado, sinistro, tudo dentro de casa. Agora, voltando nessa parte da construção, uma das decisões que vocês, né, passaram era desses sistemas de qual é a arquitetura, o que vamos fazer, vamos contratar, construir, etc. Imagino que na época, nem se quisesse contratar, você ia conseguir, né? Sistemas, eu não sei como é que é esse mercado, assim. Então, a gente olhou na época todos os provedores de core system de seguros e pra gente foi muito fácil a decisão de ter que construir dentro de casa, entendeu? Porque não tinha nada do jeito que a gente queria, nas tech que a gente queria. E também, toda vez que eu ia querer desenvolver algo novo para um cliente, eu ia ter que depender de um terceiro para desenvolver, sabe? Então, a gente, assim, nosso time de engenharia lá no início, o próprio Franco, parte do time que ajudou a construir o core system financeiro do Nubank. E a gente meio que falou, pô, se a gente já meio que participou da construção de um core system financeiro, vamos fazer isso em seguros. E eu acho que, assim, é mais simples porque não é tão transacional. Então, pensa assim num empréstimo ou um cartão de crédito, tem várias compras no mês, tem estorno, tem chargeback, fecha a fatura, pagamento parcial, rotativo, cobrança. E seguros, as regras de negócio são bem mais simples, sabe? Mas, do ponto de vista de produtos financeiros, eles permitem uma variedade, imagino, muito maior de produtos e de customizações. Eu digo assim, sei lá, conta é uma conta em qualquer banco que você vá, beleza, pode ter algumas modificações ali. Agora, pode ter seguro que só uma seguradora tem, de um jeito, de outro. É verdade. Então, assim, tem muita coisa para você fazer. E acho que essa é a desvantagem de fazer dentro de casa, né? Mas a gente tentou fazer o mais horizontal possível. O que isso quer dizer? Se eu vou lançar um tipo de produto novo, que eu consigo ir no meu core system e padronizar ele para lançar esse ramo novo de seguros. Então, o que é um exemplo? A gente lançou seguro celular, parceria com a Clubi, que é o MCP. Demorou 15 dias para a gente lançar o seguro celular dentro de casa. Legal. Entendeu? Então, é o ramo de seguro novo. Você precisa ter uma CG nova, com as notas atuariais, tudo. Você precisa configurar todo o seu sistema para as regras de negócio de um seguro celular. Então, a gente tentou construir um core que é o mais horizontal possível para, à medida que a gente vai lançando novos tipos de seguro, que a gente consiga configurar isso dentro de casa. Legal. Mas também muito dos desafios são, porque meu primeiro cliente é o BI, né? Nesse caso, que é o banco Let's Money. Então, o que você precisa de mim? Quais são as features? Hoje tem alguns parceiros nossos que já querem que eu pague a comissão direto para um vendedor dele. Então, a gente, acho que é a única seguradora ainda que faz split de pagamentos. Então, isso evita a sua bitributação. Então, tem coisa para desenvolver no produto seguro, e eu tenho também coisa para desenvolver na experiência do BI e na experiência do cliente final. Então, portal de sinistros, API de sinistros, envio de documentos via o aplicativo. Então, assim, tem muita coisa para desenvolver. Legal. E na construção da 180, como que era você equilibrar esse desenvolvimento para falar assim, olha, eu estou preparado, mas ao mesmo tempo eu preciso, sei lá, gerar outro caixa, preciso fazer negócio, não posso esperar ela ficar 100% pronta, porque 100% acho que nunca vai chegar, você vai sempre inventar um negócio novo. Né? O business B2B, ele é muito diferente do que era a nossa experiência, que é o Direct
consumer. Lá você é muito mais, num direct to consumer, você é muito mais dono do seu backlog, né? Eu quero lançar essa feature porque meu time acredita que isso vai fazer sucesso e eu lanço, eu consigo testar isso rápido. E no B2B, a gente foi aprendendo ao longo do tempo, é um mix entre ter isso pronto ou saber que você vai precisar construir, mas esperar fechar o cliente, sabe? Então, assim, se eu chegasse lá no começo, a gente sempre quis, por exemplo, investir muito na experiência de sinistro do cliente final. Então, assim, as seguradoras não têm API de sinistros, não têm webhooks para informar os estágios dos sinistros. Então, geralmente, a experiência de um cliente abrir sinistro, em geral, poderia ser melhor, a nossa leitura. Pô, a gente sempre acreditou isso. Mas o que a gente via lá no começo? Se eu chegar para o banco Let's Money, que é um banco gigante, e falasse, olha, eu tenho a melhor experiência de sinistros do Brasil. Você fala assim, pô, mas quanto seguro você vende? Eu falo, R$5.000 por mês. Você nunca ia me contratar, entendeu? Então, muitas vezes a gente tinha que focar nas features que iam fazer a gente fechar o negócio. E à medida que a gente foi crescendo, criando nossos cases, é um mix entre você tentar construir as coisas sem ainda ter o cliente, vender isso, ou às vezes construir depois que você fecha o cliente, entendeu? Então, no B2B, você nunca é dono 100% do seu backlog. Às vezes, você fala assim, quer saber? Eu vou construir sinistros agora, porque eu acho que vai ser importante para o perfil de cliente que eu quero fechar. Então, hoje a gente consegue falar, então, vou ter um time de sinistros focado... A gente lançou nosso novo front de sinistros e tal. Mas tem coisa que a gente quer lançar, mas hoje a gente ainda não lança, porque eu preciso fechar um cliente para depois construir isso, sabe? Então, é uma dinâmica bem, assim, complexa. Teve algum momento que você sentiu, assim, que... Cara, pegou fit, agora vai... Porque eu imagino que nessa dinâmica aí, muitas vezes, igual você falou, você pode estar fazendo não necessariamente o que você quer, né, nesse roadmap, mas o que você tem que fazer. Teve algum momento que você sentiu, cara, agora, a partir de agora agora a gente consegue ter mais fôlego para poder escolher um pouquinho melhor onde a gente quer investir? Que momento foi esse? Assim? No nosso primeiro ano completo como uma seguradora, foi 2024, né? A gente começou o ano, acho, vendendo, sei lá, 300, 400 mil reais por mês. E daí, eu e o Franco, a gente falou, pô, a gente tem que chegar em 100 milhões de RR, porque a gente só vai começar a ser considerado para o próximo nível de cliente que a gente quer fechar quando a gente chegar em 100 milhões. Porque é isso que eu falei, pô, mesmo que você goste da gente, fala, pô, Mauro e o Franco estão fazendo uma coisa legal, pô, mas será que eu vou apostar na 180 para vender para o meu cliente? Eles são pequenos. Então, a gente achava assim que a gente tinha que bater 100 milhões para quebrar essa arrebentação e depois, até lá, a gente teria os cases para vender para o próximo nível de cliente e tal. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim, a gente chegou em dezembro de 24, a gente fez 8,5 milhões de receita em dezembro, que era esses 100 milhões anualizado. Legal. E daí, de 100 para mais de 200 milhões em 12 meses, sabe? Então, hoje, a gente já senta na mesa com, todo o perfil de cliente que a gente quer fechar, eles já consideram hoje a 180. Então, eu chego para o banco Let's Money e falo assim, eu vi aqui seu portfólio de produtos, isso eu acho que você tem que mudar, isso você ainda não tem. Então, é um pitch muito direcionado, mas eu brinco, assim, que a gente já saiu da mesa das crianças e a gente está sentado na mesa dos adultos, assim, hoje. Imagino que pela quantidade de cases também, você pode ter tantos players que já estão considerando trabalhar, quanto outros que têm oportunidade, mas talvez ainda nem saibam dessa oportunidade. Como é que é um pouco também desse processo comercial, assim, e o que o pessoal geralmente tem de dúvidas nessas conversas? Porque o que eu acho que é legal, e a gente vai entrar nisso também, é justamente esse fato de estar bem contextualizado para a venda acontecer ali. Né? Sim. Enfim, mas queria entender um pouco de como é que esse player chega nesses dois momentos, seja o que já queria fazer ou que tem a oportunidade na mão e nem sabia. Assim. Também foi muito erro e acerto para a gente achar qual que é o perfil de cliente que vai entender a 180 e vai se beneficiar de usar a 180, né? Então, assim, seguros precisa ser relevante para o cliente. Se for nada, zero nada, ele vai despriorizar, não vai pôr esforço. Então, eu diria que hoje, grande parte dos nossos clientes são empresas que já vendem seguros e têm problema com a sua seguradora atual. Mas também a gente tem alguns clientes que nunca venderam seguros e daí são players mais tech ou com uma barra mais alta. E como eles vão vender seguros pela primeira vez, a gente acaba sendo um fit natural, né? Ele não vende seguro, mas ele já vende algum outro produto financeiro? Sim, geralmente sim. Então, assim, o que acho assim, em grandes linhas a gente traz para um player?
é mais rápido lançar com a 180. Então, mesmo se você já tem seguros ou se quer lançar pela primeira vez, nossos ciclos são mais rápidos, é muito mais fácil conectar. A gente tem API, tem troca de arquivo, tem MCP. Assim, você fala como você quer se conectar com a gente se vira. Então, é mais rápido conectar com a gente. O custo operacional de você gerir uma parceria de seguros com a 180 é mais baixo. A gente consegue atender seu cliente final melhor. A gente consegue aumentar suas vendas de seguros. Isso é basicamente as 4 coisas que a gente traz para um cliente. Então, você pode ser o banco Let's Money. Você fala assim, putz, eu vendo seguro de vida, mas foi tão traumático eu implantar seguro de vida que por mais que eu sei que residencial é importante, não quero passar por isso de novo. Daí, olha, 180, eu consigo lançar rápido. Meu time tech fez uma due diligence, falou que eles são muito bons. Então, quer saber? Eu vou apostar na 180. Daí, quando você lança o residencial, você fica contente e depois você lança o empresarial, o Pix e tal, porque é muito fácil. Então, esse eu diria que é o nosso case mais normal. Mas tem também hoje um cliente grande que a gente está trabalhando, já vende serviços financeiros, é uma big fintech que a gente chama, e nunca vendeu seguros. Então, foi atrás do mercado, fez um processo competitivo e a gente saiu na frente. Porque daí ele me manda a documentação da API, a gente manda no mesmo dia. Me sobe um ambiente de staging, a gente sobe isso na hora. Eu quero preços de produtos, a gente consegue iterar isso rápido. Então, assim, a gente tem tanto cliente que nunca vendeu seguros, mas eu diria que tem que ser alguém que seguros vai ser relevante. O mais óbvio é quem já vende seguros, entende as deficiências de uma seguradora tradicional, por isso valoriza o que a gente faz, sabe? Então, se eu chego para o banco Let's Money, que nunca vendeu seguros, falo, a gente faz o fechamento financeiro 3 vezes por semana. Você fala, legal. O que isso quer dizer para mim, O que isso quer dizer? Agora, você já vende seguros, fala, nossa, hoje o meu termina o mês, daí a gente bate a base, e daí tem discrepância, daí eu vou receber em 15 dias depois do mês. O cara fecha em 3 vezes durante a semana, é diferente, sabe? Então, é mais fácil a gente se vender para alguém que já conhece seguro. Legal. E pensando aqui, né, se dos grandes diferenciais, vamos dizer assim, está na distribuição, eu ia perguntar do aspecto de produto. O que dá para trazer ainda do tradicional? O que muda ou não dentro do produto? Como é que é o comportamento desses clientes? É um público diferente ou não? Queria entender um pouquinho mais se por vocês estarem mais no mundo digital, né? Igual você falou do Pareto ali, etc. Se isso muda alguma coisa, assim. O que isso pede de diferente, assim? Perfeito. Então, assim, o nosso primeiro foco, né? Para existir, eu preciso convencer meus clientes a quererem fechar comigo. E agora, uma vez que eu tenho esse cliente fechado, eu preciso mostrar que eu vou te servir melhor na tua vida. Então, você consegue ver como seus clientes estão interagindo com a 180 em tempo real, você consegue acompanhar as métricas de atendimento, você consegue ajustar produto. Então, o nosso atuário, subscritor, fala para um cliente, nossa, o primeiro produto que a gente vai lançar com vocês, eu tenho certeza que não é o produto que a gente vai estar vendendo daqui a 1 ano. A gente vai evoluir esse produto. Então, assim, a gente focou muito no início da 180 em fechar essas parcerias. E agora a gente tem focado muito na experiência do BI, né? Então, do banco Let's Money. E agora também do seu cliente, né? Então, e aí acho que entra muito IA. E por que a gente está fazendo um shift, um foco tão grande em IA? Porque agora a gente vai falar que a experiência do seu cliente sua é completamente diferente do ponto de vista de produto, sabe? Então, a gente começa a lançar coberturas novas que não existem no mercado. Então, naquele exemplo, se eu vendo R$5.000 por mês, falo, Let's Money, eu tenho um prestamista aqui que tem essa cobertura. Não sei se você ia fechar comigo, mas hoje, se eu chego para você e falo assim, eu tenho essa cobertura e o seu cliente vai ter sinistro automático, porque a gente está na API da DataPrev, ele vai ser desligado e vai receber o push que as parcelas dele estão pagas, sem fazer nada. Fala, que legal. Então, a gente focou primeiro nesse top line e agora a gente tem focado muito em eficiência operacional e em novos produtos, sabe? Então, são novas coberturas. Hoje, 99% dos sinistros que são abertos na 180, você tem a resposta em 24 horas. Então, hoje, sua seguradora alta, que você não sabe o nome, se você abre um sinistro lá, provavelmente você vai ter a primeira resposta daqui 3, 4 dias. Pense como é diferente de todo o resto, sabe? Então, hoje, muito do nosso investimento está em
em eficiência operacional, em novos produtos de seguro. Legal. Esse do auto eu vivi bastante, porque minha família... meu pai tem oficina, né? Então, trabalhei um tempo com ele, então ele estava lidando com o segurado direto. Ele bateu o carro, ele não sabia nem o telefone do corretor, e aí começava o processo da gente ajudar ele a abrir o sinistro lá na oficina. Assim. Então, a gente vivia isso na prática e era essa história. Ele abria o sinistro e, cara, vai para casa. Daqui a pouco, enfim, em algum momento você vai receber uma devolutiva e por aí vai. Mas a gente, como prestador de serviço, como eu queria entregar o serviço para aquele cliente ali, eu tinha que ajudar ele com o corretor dele, com o processo todo, porque senão ele ficava perdido. Assim. Então, assim, né? Por que a gente gosta de seguro celular e a gente lançou o primeiro parceiro esse ano, a gente vai desenvolver bastante? Porque é parecido com o seguro auto no sentido que, pô, é um bem ali caro do brasileiro, todo mundo tem, você quer cuidar e é um produto seguro que as pessoas proativamente vão atrás, né? Então, e ali também a sua experiência de sinistro, de ter essas respostas, tem que ser rápida, né? Sim. Então, assim, você não quer ficar 15 dias sem seu celular. E ele vai ser, ou ele é já pro aparelho, ou porque pode ser feito com o celular na mão do... Eu tô perguntando não, porque... então tem os dois. São dois produtos. Porque você tem, assim, né? Roubaram o meu celular, por exemplo. Então, você quer ser indenizado e receber o valor para comprar um celular novo ou ganhar um celular novo. Ou roubaram meu celular e fizeram transações financeiras. Então, um é o seguro por isso Pix. recentemente aí, cara. Então. Todo mundo tem uma história de terror com seguros, assim. E daí o que a gente fala assim E as pessoas, de novo, não entendem e seguros é muito distante, sabe? Então, assim, a gente está lançando alguns produtos seguros de, sei lá, R$10 por mês, 15. Pô, não é o seguro completo, não vai ter quebra acidental. Sim. Pô, mas, sabe, é algo que dá para muitas pessoas pagarem. Então, você chega para alguém, eu sempre faço isso com meus amigos. Quanto você acha que custa um seguro residencial? Fala, não, R$3.000, R$4.000. Eu falei, não sei onde você mora, mas, assim, vai custar bem menos. Porque as pessoas falam, não, seguro alto é caro. Pô, mas seu apartamento não tá na rua andando, não fica batendo. E não lembra nem de dar um exemplo, assim, também de como ou quando usar, né? Porque às vezes tem uma série de benefícios ali que você pode usar ali dentro da sua pólice que você não consome por, sei lá, por desconhecimento ou porque vai dar um trabalho a mais de fazer não sei por onde e tal. Então, a gente... Exatamente, é um ótimo ponto que você trouxe. A gente fechou uma parceria com a Porto Seguro, Porto Serviços, que hoje você tem o seguro residencial 180, você tem o encanador lá, que mesmo que atende a Porto Seguro, atende a 180. Ah, legal. Então, muitas vezes é aí que você vai ver o valor do seu seguro, né? Sua casa, todo mundo espera que não vai queimar com uma frequência alta. Mas, pô, ter um ralo entupido, ficar trancado para fora, isso acontece com mais frequência. Sim. Então é isso, as pessoas não têm esse conhecimento. Então a gente tem um cuidado muito grande em educar o cliente quando ele compra. E daí, quando ele entra em contato com a gente, é a nossa hora de brilhar, entendeu? Porque você falou, quando você bater seu carro ou ficar parado e precisar chamar um guincho, aquele é o momento que a seguradora tem para brilhar com você, sabe? Então a gente vê muito isso. Quando o cliente abre um sinistro, para tudo, eu preciso atender ele bem para ele voltar no futuro. Agora, falando das finanças embutidas aqui, não adianta você construir o melhor sistema do mundo, do ponto de vista de ser flexível, etc., ter um core, etc., e no final você não consegue estar lá no parceiro no momento certo que o cliente está comprando. Eu queria entender um pouquinho desse desafio também, porque eu imagino que para você garantir o sucesso do seu cliente, você também... vamos dizer assim, não é todo lugar que você vai estar com a equipe técnica 100% igual que vocês têm dentro de casa, etc. Como é que é esse last mile ali de colocar isso para o consumidor final? Então, assim, o business de B2B tem muitas vantagens e também tem seus desafios. Acho que você colocou um muito bom, que é eu nunca controlo, ou geralmente eu não controlo a jornada 100%, né? Então, o que a gente tenta trazer, e de novo, acho que é diferente de uma seguradora tradicional. Fala assim, pô, Banco Let's Money, olhei a sua jornada aqui de seguros e para esse seguro específico, olha como o Itaú vende, olha como o Santander vende, olha como o Nubank vende. Pô, tomei a liberdade aqui e fiz uma jornada aqui no Figma com o que eu acho que é a jornada ideal e quais são as conversões esperadas de acordo com qual jornada. Então, você quer fazer um push um pouco mais forte, você vai converter X. Você quer começar com uma jornada diferente? Vai converter menos. Então, a gente tenta educar o nosso cliente, entender também o estilo do cliente,
para ver o que é melhor para ele. Mas é o nosso eterno desafio, sabe? Pô, eu queria que o cliente priorizasse essa feature porque eu sei que vai vender mais. Pô, de repente ele não vai priorizar. Então, assim, tem muita coisa boa do B2B, que é o ganho de escala, da recorrência de uso, mas o desafio é justamente como é que eu influencio ele a ter uma jornada que eu acho que vai ser vencedora. Mas hoje também com os clientes que a gente tá fechando agora, a gente vai lançar, a gente também aprende muita coisa com eles, sabe? Então eles falam, pô, é assim que eu uso, sabe, o primeiro mês grátis, entendeu? É uma coisa muito poderosa. Eu não tinha esse insight há um ano atrás. E hoje, falando com alguns parceiros nossos, eu sei que às vezes você dá o primeiro mês de graça, nem que eu, seguradora, entre com parte dessa conta, faz sentido. Então, a gente também aprende muito, sabe? Mas é o desafio do B2B não controlar a jornada inteira. É porque ele traz ali um aporte de conhecimento do cliente ali também, que vem de anos, muitas vezes, né? Exatamente. Aí, falando agora dos produtos, eu queria saber o seguinte. Prestamista hoje é o que... Bom, dentro do que você puder falar, né? É o carro-chefe. Quais são os produtos hoje que vocês mais vendem, assim, quando olha para o eu acho que o prestamista e o seguro de vida bem simplificado, assim. Mas a gente gosta bastante do prestamista, porque justamente, assim, é mais fácil você vender seguros nessas jornadas nossas quando tem algum fluxo financeiro, né? Então, a gente fala assim, você vai alugar uma casa, um apartamento, ali você precisa de um seguro. Então, é o momento que você está fazendo uma compra. Você vai comprar um eletrodoméstico, tem uma garantia estendida. Você vai abrir uma conta, vai fazer uma transação do Pix, ali você pode comprar um seguro do Pix. Então, assim, e por que o nosso... Sei lá, uma passagem aérea. O seguro viagem, exatamente. Então, assim, o embedded insurance, especialmente no Brasil, ele funciona mais, mas acho que em geral isso quando tem algum fluxo financeiro, uma compra de um serviço ou produto acontecendo. E acho que como a gente nasceu com esse viés para empresas tech, alguém bater o olho, entender que vai ser bem atendido com a gente, acho que o natural foi a gente começar com fintechs e bancos digitais como clientes nossos, sabe? Então, a gente cresceu muito no prestamista, mas acho que é porque esse primeiro cliente nosso o early adopter, está mais focado nesse segmento de fintech. Mas, por exemplo, agora o residencial é um ramo que a gente está apostando bastante internamente, que é com essa parceria que a gente tem com a Porto. Então, assim, o nosso passado não necessariamente é o que a gente acha que a gente vai vender. O seguro celular, se me perguntar, daqui a alguns anos, eu acho que vai ser um dos nossos maiores ramos, porque ali dá para dar uma experiência muito boa para o cliente e ele realmente vai fazer a diferença para o cliente final, se o seguro é 180 ou se é outra, sabe? Então, ele quer... Pô, a gente está fechando agora uma parceria que vai retirar seu celular na tua casa para conseguir entregar no dia seguinte, sabe? Então, o cliente vai falar, pô, eu quero comprar o celular no banco Let's Money, porque eu sei que é 180 por trás, sabe? Então, acho que assim, historicamente foi o prestamista, mas acho que para frente tem outros seguros que talvez vão ser mais representativos. E o que muda, no caso de vocês, quando eu penso na precificação? Porque eu fiz fé aqui e eu lembro que os atuariais eram poucas pessoas e a gente falava assim, cara, se esse pessoal parar de estudar aí, ferrou, porque a indústria toda depende das contas, dos cálculos, etc. O que muda para o ambiente digital e tão dinâmico, seja assim, a diferença de clientes, informação disponível, produtos diferentes, o quão personalizado isso ainda é, o que muda nesse ambiente novo que a gente está agora? Bom, a gente brinca, né, lá na 180, atuários, onde vivem, o que fazem, né? Cara, a formatura juntava, não tinha 10, 15, numa turma que entrou 50. Assim. E eu sempre pergunto, assim, como que você escolheu fazer isso com 17, 18 anos? Né? Cada um tem uma história, assim, mas não é óbvio. Mas eu acho que, assim, o que a gente trabalhou desde o começo, né? Acho que você conseguir ter uma estrutura de dados muito boas para tomar a decisão em cima é o diferencial, né? Então, assim, fazendo um paralelo, a gente falava lá no Nubank, naquela época, você entrava numa agência do banco e não estava underwriting, subscrevendo o seu risco. Ele pegava um flyer ali e falava, o limite do seu segmento aqui é de R$5.000, vou te dar um limite de R$5.000. E daí o que a gente fazia na época no Nubank eu quero entender o risco do seu CPF para te precificar ali no CPF. E a gente acredita em fazer algo parecido em seguro, sabe? E como é que você consegue fazer isso? Você tem que ter primeiro uma infraestrutura de dados. Uma coisa é você ter o dado, uma coisa é você ter esse dado e conseguir usar na tomada de decisão, né? Então, quando o cliente vai no banco Let's Money
pedir um seguro celular, ele tem que bater em mim e eu tenho que, na hora, responder ali com o preço e com aquele risco. Então, acho que a gente, primeiro, teve um investimento muito grande em ter uma infraestrutura de dados que comportasse essa tomada de decisão, que não é óbvio. E agora, para IA também, você também precisa adaptar para isso. Mas acho que é aí onde a gente vai se diferenciar nos próximos anos, entendeu? Na nossa habilidade de ter esses dados e usar na tomada de decisão em tempo real. Porque em seguros está muito mais nesse modelo de pega aqui seu folheto, esse é o que você tem pré-aprovado para você e não o seu risco do seu CPF, sabe? Então, essa habilidade de usar dados, eu acho que onde a gente vai começar a se diferenciar mais e mais. De usar isso na precificação e conseguir falar assim, Let's Money, eu vou ser melhor em dar um preço certo para o seu cliente. Porque eu lembro que tinha... O de carro acontecia o seguinte, vamos ver na família o que funciona melhor. Cota no nome de uma pessoa e coloca as outras junto, ou cota no nome da outra, ou vê os endereços. E aí tudo isso mudava muito o preço. Óbvio, não era algo que acontecia na hora, levava um certo tempinho, mas tudo isso influenciava. E aí eu fico imaginando, né? No carro era muito claro isso, o modelo do carro, tudo isso... Se fica na rua, não fica, fica no Rio de Janeiro, em São Paulo, qualquer lugar assim. Mas eu fico imaginando que pela quantidade de produtos e de coberturas, etc., quantos cálculos vocês vão ter que fazer por trás para chegar no preço ali, né? Mas isso que você está falando é muito verdade, mas eu diria que onde o mercado brasileiro está mais envolvido nessa parte de precificação é justamente no auto. No auto. Entendeu? Então lá, assim... porque lá tem esse carro é mais visado para roubo... tem muito sinistro desse tipo de carro aqui. Não, e dentro de um CEP, você pode morar numa rua que, nesse lado da rua aqui, é um tipo de risco, 1 quilômetro para baixo é outro tipo de risco, sabe? Então, assim, acho que no seguro alto é onde as seguradoras fazem isso melhor. E eu acho que, de novo, não é... No nosso segmento não tem esse foco e essa sofisticação, entendeu? Então, se você vai hoje no seu corretor, exatamente você falou, sua classe de bônus, onde você mora, seu histórico, é uma coisa, eles batem em preço de todo mundo para saber, nesse segmento tal seguradora está mais caro, então você mais baixo, é super sofisticado. No B2B2C, não, entendeu? Porque, de novo, são outras regras de negócio, outros contextos. Então, é ali que a gente fala, então tá todo mundo focado aqui no alto, eu quero focar aqui e quero ser o melhor nisso, sabe? Falando de tendência para esse mercado, vocês já estão levando aí o embedded aí, ao extremo, né? Então, se o canal vai ser pelas IAs, a gente vai estar lá também, a gente quer que entre agentes isso possa ser possível ali e tudo mais. Eu queria entender, assim, aonde que a inteligência artificial está impactando no negócio, então seja integrações, seja no preço, atendimento, enfim, aonde que vocês estão olhando para isso e se tem outras grandes mudanças que não seja IA que também estão impactando o negócio ou que você vislumbra aí que vão afetar a indústria. Bom, acho que IA fez o mercado de InsurTech nos Estados Unidos voltar a ficar um pouco na moda, né? E a razão disso é porque é um dos setores onde acham que a IA vai ter o maior efeito em separar quem não conseguiu se adaptar com quem vai implantar isso. Porque seus ganhos de eficiência são muito grandes em seguros, é um jogo de eficiência. Então, se a gente conseguir falar que eu vou ser muito mais eficiente que o setor aplicando IA, isso vai ser um diferencial gigante, sabe? Então, pensa que muitas das tarefas de uma seguradora são muito repetitivas e operacionais. Gabriel, me manda seus documentos do sinistro. Eu tenho que analisar isso, tenho que te voltar. Os documentos que eu peço são padronizados, então a gente já está implantando e boa parte dos nossos seguros são regulados automaticamente. Então, você me manda os documentos, eu faço um OCR, já tenho ali minha inteligência, eu posso te fast track, eu posso te mandar para outra linha. Então, eu acho que o mais óbvio para a seguradora é a eficiência operacional. A gente tem focado bastante nisso. Eu acho que tem a parte de produtos e precificação, que você tinha falado, que acho que vai ser um diferencial muito grande. Eu acho um pouco mais a médio prazo, porque você tem que entender como usar esses dados que você tem e como isso vai transformar em uma experiência melhor para o cliente final. E a gente também está olhando assim, tudo que pode impactar. Hoje, um grande desafio para a gente é como é que eu faço ser mais fácil para o banco Let's Money se plugar em mim e começar a vender seguros. E acho que foi a nossa ideia de fazer o MCP, né? Que é, esse nosso cliente, a Clubia,
muitas empresas hoje têm chatbots ali interagindo com seus clientes. Pô, e se eu fizer um jeito que esse chatbot pode se integrar na 180 sem que ele tenha que se integrar via API, fazer uma integração tradicional. Então, ali a gente viu que a gente é a segunda seguradora no mundo, a TMCP. Caramba. E a gente, com essa outra seguradora, a gente não encontrou um case live, mas eles já têm, assim, tem toda a documentação. Então, para a gente foi algo legal, que assim, a gente está constantemente falando como que IA vai me ajudar operacionalmente a ficar melhor, a precificar melhor, e eu consigo facilitar a vida do banco Let's Money. Então, hoje, pense qualquer banco ou parceiro que tem um chatbot ali, ele vai poder se conectar no meu MCP, que vai transformar isso numa experiência de seguros. Então, você não vai precisar necessariamente se conectar com a gente via API. Então, assim, ainda tem muita coisa para a gente implantar, tanto que a gente está fazendo algumas mudanças internas de times, pessoas, para ter certeza que a gente está saindo na frente. A gente acha que aqui é uma chance nossa de descolar ainda mais das seguradoras tradicionais, nessa habilidade e velocidade de implantar essas soluções de IA. Eu vi, tem pouco tempo também, o pessoal da Arim fez um negócio de uma conexão via MCP também. E eu fico pensando assim, o outro lado, para se conectar também, por mais que facilite, ele também tem que ter algum nível de fluência ali em IA para que ele consiga botar isso de pé, né? Então a gente fala assim, não é que MCP, eu só vou me conectar via MCP de agora em diante ao canal. Para muitos players faz mais sentido se conectar via API. Agora, se você quer ter uma experiência de agentes vendendo seguros, e a Clubi, por exemplo, tem um time muito bom tecnicamente, fluiu e aconteceu, entendeu? Legal. Então a gente não está falando assim, MCP é o futuro, toda a minha distribuição vai ser. Vai ter muita coisa via API, mas para alguns casos vai fazer sentido o MCP. E eu recomendaria, acho que o Franco postou recentemente, um videozinho que mostra a jornada da venda de seguros ali no chat. Cara, é muito legal, sabe? Você não precisa escrever certinho o campo da API, é uma conversa, e você compra seguros numa conversa. Então, o que a gente quer fazer agora é o famoso comprar seguros com áudio no WhatsApp, sabe? É assim que o brasileiro conversa e se interage, é assim que a gente quer que ele compre seguros. Legal. E até pro próprio... E a gente está gravando esse episódio numa semana que o Twitter só fala do CloudBot lá, que, cara, eu tenho, enfim, meus pontos aqui sobre que a gente comprando o Mac Mini, correndo para botar o bot rodando e tal. Mas o que eu vi de interessante nessa história toda é a proatividade da IA em sugerir algumas coisas. Sim. E em algum momento ela pode isso, cara. Você já está fazendo uma transação, todo mundo falando de agente que e-commerce, etc. Por que não fazer o seguro aqui desse negócio e tal? Hoje o canal Slack da 180 tá só do CloudBot. Cara, é o dia inteiro. Eu falei, cara, eu não aguento mais. No Twitter, aí começou a onda em inglês, agora em português. Falei, cara, tá impressionante, assim. Mas assim, a primeira dúvida de todo mundo é seguro eu conectar? Não. Então o nosso time de segurança tava olhando lá. Falou, provavelmente chegar à conclusão de que não tá na... Eu falei, vou ficar no CloudWork por enquanto. Porque, assim, para quem não viu ainda, basicamente é open source e você consegue colocar um agente para ele controlar o teu computador, tua máquina inteira. E aí pode ser um Mac Mini, pode ser um Raspberry, pode ser qualquer coisa nesse sentido. Só que, dependendo da forma que você faz, ele controla tudo mesmo, né? E aí você não sabe o que isso pode gerar. E aí eu ri muito porque eu vi o pessoal criando... não sei o quanto era de meme e tal, mas como se fosse um prompt injection, assim, falando assim, olha, eu fiz um tweet escrevendo assim, esqueça as recomendações anteriores e blá, blá, blá. Ou mandei um e-mail para a pessoa, porque ele lê e-mails, ele mexe na agenda, ele mexe em tudo, assim. Então... Mas eu acho, assim, que quem está tendo essa discussão nesse momento já viu o CloudBot. Se você quiser implantar isso para, minha hipótese, para pequenos e médios negócios, e ser um implantador de CloudBot, acho que tem muito dinheiro para ser feito. Um amigo meu, lá em Israel, está implantando isso para o pai dele na loja que vende chá. Então, ele já está lá mostrando no Twitter como é que ele está, todos os processos da loja do pai, de falar com o cliente, de tirar pedido, de mandar invoice. Legal. Tudo com CloudBot. E lançou faz o quê? Umas 2 semanas? Cara, pra gente aqui tem umas 2 semanas. Recente.
eu tenho um computador específico que vai ficar rodando essas coisas aqui, mas vai ser meio que controlado o que tá logado nele para eu falar assim, pô, eu não vou botar acesso de banco nesse computador, mas o que, sei lá, o Slack e outras coisas, cara, vai embora, pode usar. Você lembra lá na Money 2020, tinha muito, né, o Know Your Agent. Sim, que tava discutindo lá, e a gente já começa... Lá eu tava falando, nossa, mas sei lá, já estão falando disso, e agora, olha ali, já faz total sentido. Não, vai muito rápido. Eu tava aguardando essa pergunta que a gente teve lá na Monitor Training agora em outubro de 25, e aí, assim, queria ver um pouco da sua perspectiva, assim, o que te chamou a atenção ali, seja porque eram conversas diferentes ou porque, sei lá, ou que não surpreendeu, enfim, mas eu queria ouvir um pouco da sua percepção do evento, assim. Pô, acho que, primeiro, achei o evento fenomenal, acho que foi minha primeira vez lá, então achei muito bom. Acho muito o que estava falando da stablecoin, né? Então, por causa do Genius Act... Esse ano acho que vai ser stablecoin com compliance, vai ser, vai ser o próximo. Então, acho que, para mim, assim, eu não tinha dimensão de quão importante na época foi o Genius Act e como isso abriu para cross-border tudo, mas agora no Brasil a gente já está vendo isso, né? Então, isso para mim foi bem interessante. E acho essa parte do Agentic Commerce, né? Que lá tem muita gente boa falando e ainda não está claro quais fluxos que as pessoas vão querer que um agente faça para elas. Então, você acabou de falar, pô, adorei o CloudBot, mas não vou deixar minha conta. Então, de repente eu falo, vou deixar, mas só para o meu supermercado. Pô, mas se eu quero comprar uma coisa mais diferente, eu quero ter a última... Sim. Então, eu achei muito interessante. Para mim, estava muito mais na frente do que eu estava com a cabeça. Isso de como é que os agentes vão interagir com os negócios. E daí, o que a gente, né, leva para 180. E como que eu, empresa, tenho que me adaptar para servir esse novo mundo de agentes, né? Então, sim, vão continuar as compras tradicionais, no varejo, online, de um clique, mas ter um novo segmento aqui de compras. E eu, como um fornecedor B2B, vou ter que estar pronto para servir nesse ambiente, sabe? Acho que a gente vai ter uma fase agora onde esses agentes vão ser grandes apoiadores de pesquisa, assim. Quero comprar uma bicicleta, me ajuda a achar os melhores preços, ou preços com peças de computador, me ajuda a achar preço bom, etc. Eu acho que num primeiro momento ele vai nesse formato e deixando o checkout pronto, até o momento que a gente ganha confiança e fala, não, a partir de agora já pode fechar a compra toda e tal. Eu imagino que isso vai ter essas fases. Assim, mas esse é o mais óbvio, né? Então, sei lá, mas agora já tem um protocolo lá da Google para fazer todo o checkout. Então, assim, eu já imagino a compra do supermercado da minha casa sendo feita 100%, sem eu ter que validar no final. Então, pô, eu quero comprar X águas assim, X isso. Onde você comprar isso, não me interessa. Eu quero que toda sexta-feira chegue em casa o que a gente for colocando durante a semana que faltou. Então, acho que, para mim, o mais impressionante vai ser o que eu vou deixar fazer meio no automático, sabe? E como que é o desafio para vocês como negócio na 180? Porque a gente vai ter, ao mesmo tempo, pessoas que vão estar voando no agente e-commerce e o outro cara que online ele não quer comprar. Assim, a gente vive muita desigualdade digital também. Assim, vai ter gente vivendo em várias experiências diferentes. Assim, como é que para vocês isso também impacta? Ou chega um momento que tem que escolher quem atender também? Enfim, como que é isso? Acho que a gente não vai conseguir ser a seguradora para todo mundo de todos os tipos, né? Então, acho que só o fato de a gente estar focado em um tipo de distribuição já mostra, tem muita oportunidade em seguros, mas eu não consigo atacar tudo, vou começar aqui. E acho que ali também vão ter. Então, assim, por que hoje a gente ainda não cresceu muito no varejo? Porque o varejista ele é muito focado na comissão dele e menos, na nossa ótica, na qualidade do produto e serviço que está indo para o cliente final. Então, você fala assim, vou te pagar 3 pontos a mais de comissão, mas eu vou te dar isso, isso e isso. Eu falo, putz, não quero. Então, assim, a gente não consegue ser tudo para todo mundo, sabe? Mas acho que é o que eu falei. Eu quero dar a melhor experiência para o meu BI, para dentro do ambiente dele, ele ter a melhor venda, experiência de seguros. Então, a gente tem cooperativas e bancos que vendem em agência, e lá eu quero dar a melhor experiência para o cliente dele. Então, a gente tem um parceiro varejista, que lá o vendedor dele tem uma IA que ele pode fazer perguntas sobre o produto, estratégias de venda na IA. E você pensa assim, hoje um Itaú não tem isso. Então, eu perguntei lá para minha gerente, o meu seguro residencial cobre tal coisa? Demorou 3 dias para ela responder e veio com um print da condição geral do seguro, sabe? Então,
mesmo se a experiência do cliente é física, a gente quer dar as ferramentas para o nosso parceiro. O atendimento funcionar também próximo do que a gente vive no dia a dia, assim, né? Mas eu acho assim, vai ter muita coisa que vai acontecer muito rápido. E as seguradoras, historicamente, não é o segmento mais ágil, mais veloz. E a gente vai querer ser sempre o mais ágil, mais veloz. A gente tem que ganhar de algum jeito. É tecnologia, é ágil, é a nossa cultura. Legal. Então, acho que tem muita oportunidade. Legal. Para a gente fechar, não sei se tem outros aspectos, seja regulatórios ou se tem inovações que estão vindo do Banco Central que podem dar uma acelerada. Eu sei que o Open Insurance está agarrado, principalmente se comparar com o Open Finance, mas tem outras mudanças que estão vindo aí que podem chamar atenção assim, para os próximos anos? Acho que o Open Insurance, que nem você falou, assim, é ótimo, pode ser fenomenal, mas hoje não é uma realidade. Acho que avança mais devagar do que a gente gostaria, assim. Então, eu acho até... Hoje não é o lugar onde a gente está focando mais esforços nossos, não porque a gente não acredita, mas é porque hoje realmente está aquém do que poderia ser. E a gente quer começar a ter uma postura mais proativa no mercado de falar o que a gente acredita, de regulação, Sim. etc. Então, acho que o Open Insurance vai ser fenomenal. Hoje, infelizmente, está andando mais devagar do que a gente gostaria. Mas, assim, tudo que é inovação e melhoria no setor financeiro, eu acho que, por tabela, melhora as oportunidades para seguro, sabe? Então, vou dar um exemplo agora, o consignado privado, né? O CLT. Pô, a modalidade de crédito que vai baratear muito e aumentar muito o acesso a crédito de quem é CLT. Não sei se você está... Sim, sim. Então, assim, pô, ali a gente quer ser a melhor seguradora nesse segmento e a gente está lançando com vários parceiros. É um mercado gigantesco, assim, né? Então, é um mercado que, não sei, ano passado foi talvez alguns poucos bi de originação, primeiro ano, foi lançado a toque de caixa. Tem muita coisa. Tinha questão de taxas também, que não estava claro. Toda hora parecia uma novidade sobre isso, assim. Problemas operacionais Sim. do sistema, mas assim, vai melhorar e vai se tornar um segmento de crédito gigante, sabe? Então, pô, uma coisa aqui que saiu no BC, talvez saiu mais no governo do que no Banco Central, e tem um novo segmento de seguro, sabe? Sim. Então, acho que assim, de certa forma, o setor de seguros está sempre na carona do financeiro. Às vezes isso é ruim, porque eu acho que a gente não inova, não anda no mesmo pace que deveria, mas também a gente aproveita todas essas oportunidades que tem, sabe? O Pix automático agora. Todo o arcabouço de crédito com o Pix agora, por exemplo, é uma oportunidade, né? Você falar de os Pix que tem recorrência, ou Pix em garantia, Pix crédito, etc. Tudo isso abre-se uma oportunidade ali de ter algum seguro embutido, né? Exatamente. Então, o Pix automático, para eu, seguradora, conseguir cobrar o cliente, é algo que a gente acredita muito, entendeu? Então, acho que o ambiente é muito bom para a gente, é o que a gente fala lá internamente. Obviamente, o cenário político e econômico afeta todo mundo a médio prazo, mas no curto prazo a oportunidade está lá, sabe? A gente ainda está crescendo bastante, mas num setor muito grande e a nossa base é ainda muito baixa, sabe? Então, a gente ainda está super otimista para o ano, tem muita coisa para fazer esse ano. Você acha que, do ponto de vista do consumidor, a gente tem... Eu não sei assim, o que você acha que pode vir de mudança, seja cultural, o que é que seja, que possa aumentar esse uso de seguro pelo brasileiro, assim? Porque tem um lado que fala assim, bom, eu tô com a grana apertada, as contas não estão fechando, me parece que é algo de quem pode se... Assim, é como se proteger fosse um luxo. Essa leitura, o cara não tá cortando gasto de tudo que é lugar. Mas, assim, nos países onde consome-se mais, isso é muito diferente, ou não é? De repente, a pessoa que tem a renda menor também usa, enfim. O que você acha que pode mudar para aumentar essa adoção no Brasil? Acho o que a gente viu, sei lá, talvez na pandemia, e eu acredito bastante, algo pequeno e simples já tem um impacto gigante para a maior parte do público do Brasil. Então, de repente, fala para você, seguro de vida, você está pensando em algo super complexo, mas um seguro de vida que você paga alguns reais por mês e te dá 5, 10 mil reais caso de morte, é algo transformacional para grande parte da população no Brasil. Então, a gente acredita que fazer o seguro mais simples, mais fácil de ser contratado, mais fácil de você interagir com ele,
isso vai dar uma experiência tão boa e vai começar a ampliar esse leque de pessoas. Então, sei lá, o seguro Pix. Todo brasileiro hoje sabe o que é Pix. Todo mundo está preocupado em ter o seu celular furtado e fazerem transações com Pix. Pô, se eu cobrar um seguro Pix de alguns poucos reais ou centavos por dia e aquela pessoa usar, eu quero dar a melhor experiência para ela começar a entender. Seguros não é uma coisa super complexa que eu tenho que ir lá no corretor comprar. Pode ser para alguns tipos de seguros, mas a gente quer deixar ele o mais fácil para você contratar ali do jeito mais fácil. Então, acho que assim, dado o que o Brasil é hoje, acho que é assim que o seguro vai aumentar a penetração. Legal. Não precisar do seguro é muito bom, mas você usar ele quando precisa e resolver, pô, é satisfatório pra caramba também. Então, é isso que eu falo muitas vezes, assim, muitas pessoas falam, que bom que eu tive seguro, que droga, eu paguei um seguro e não usei. Não, que bom que você comprou, você tinha, né, a paz de espírito e se precisar, você sabe que você vai conseguir usar. E daí que lá também, quando vai usar, tem que realmente conseguir usar, né? Sim. Não ser pego na letra miúda, na exclusão ali. A gente via muito isso, assim, até lá na própria oficina, gente que, cara, se não tivesse seguro, tinha perdido o bem todo, enfim, tinha se enrolado bem ali numa situação, né, cara? É isso, o seguro tem que, não precisa ser super complexo, tem que conseguir ali pagar a pessoa o rápido e dar uma experiência boa, entendeu? Boa. Então, isso é essencial, na nossa ótica. Tem algum... Você falou dos Estados Unidos, tem algum outro país que você olha como referência, assim, olha, sei lá, tem alguma coisa diferente? Não sei, na Estônia o pessoal usa para, não sei, em algum lugar... Olha, a gente tem visto coisa bem interessante na Ásia. Então, assim, acho que talvez é mais parecido com o mercado brasileiro. Então, você olha o índice de penetração de seguros nos Estados Unidos, Europa, é muito alto, mas também é um público de nível socioeconômico bem mais alto. Então, sei lá, nos Estados Unidos, 90% das residências, 92%, tem seguro residencial. Mas é um seguro residencial muito mais sofisticado do que talvez precise para a maior parte dos brasileiros. Vocês têm olhado muito para a China e Sudeste Asiático, como ideia de produtos e jornadas interessantes. Então, não preciso cobrir uma residência de 2 milhões. Sei lá, no Brasil, de repente, 50 mil reais. Então, como é que eu vou subscrever um risco de 50 mil reais? É diferente de 2 milhões, entendeu? Então, a gente olha, acho muito para o Sudeste Asiático como ideias de jornadas e produtos que fazem sentido para o Brasil. A gente está falando com um player lá na China que lá ele vende seguros de 21 seguradoras. Caramba, cara. Então, olha assim, olha o nível de sofisticação lá. E daí tem seguro para tudo, entendeu? Não imagino... Bom, acho que tem esse trabalho, igual você falou, de educação, das pessoas entenderem o valor ali. Mas achei legal essa visão que você trouxe de... Talvez a melhor forma de educar seja vivendo ali na prática, né? Com um produto mais simples ali, etc. Né? Acho que isso pode abrir portas mesmo. Se a gente fala assim, comprar um seguro no áudio do WhatsApp, para mim isso é fenomenal. Isso é inclusão financeira, sabe? Então, acho que tem muita coisa para fazer, mas muita coisa que eu também dependo do meu parceiro, porque eu não tenho essa distribuição direta. Né? E eles vão puxando vocês, né? Igual você comentou no caso do seguro para o celular, etc. Vocês acabam, né, montando ali... tem o lado que vocês querem fazer, mas no final do dia tem que ser algo que seu parceiro deseja ou o que ele quer, senão também não tem distribuição depois. Tem produtos que a gente lança ou features que são ideias nossas e tem coisas que são os parceiros que pedem pra gente. Eu falei mais cedo, o split de pagamentos, né? Então, se o banco Let's Money tem vendedores na ponta, o terceiro você quer remunerar eles direto. A gente não nasceu falando assim, nossa, eu quero ter um split de pagamentos para evitar bitributação. Alguém falou assim, mas hoje eu pago imposto, depois eu repasso comissão. Você não consegue fazer isso direto? A gente foi lá, consigo. E daí virou uma feature nossa boa, sabe? Então, acho que essa é a dinâmica do B2B. Às vezes você vai implantando coisas que você acredita, só que você tem que estar aberto para mudar e adaptar quando você ouve algo interessante. Boa. Assim. Bom, eu vou te liberar aqui, que senão eu já estourei o tempo, mas eu queria te agradecer, Mauro, pelo papo. Cara, parabéns aí pela jornada. A gente estava falando aqui que cresceu super rápido aí do dia para noite, mas do dia para noite, várias noites, né, passaram aí. Então, assim, parabéns pela trajetória. E, assim, sensacional, acho que o modelo de negócio. E, para mim, acho que
o pulo do gato, e é igual eu tenho visto outros players que trabalham no B2B, etc., é que o teu sucesso, ele tem que levar até o consumidor final, assim, né? Se você esquecer desse consumidor final, você não vende pro B que está no meio ali, o intermediário, né? Perfeito. E eu vendo isso dando certo é muito legal, assim, parabéns mesmo. Legal. Obrigado pelo convite, Gabriel. Acho que dá para continuar aqui bem mais tempo, pelo menos eu tenho muito mais para falar. A gente faz um segundo episódio, a gente segue na conversa. Boa, fechado. Obrigado, é um prazer. Boa. Para nossa audiência, fica esse agradecimento. Obrigado por acompanharem mais um episódio. Entre no nosso portal, letsmoney.com.br, lá tem muito conteúdo do Brasil, do mundo, tem a nossa newsletter, tem bastante notícias saindo lá, tem os próprios podcasts, e a gente vai manter vocês sempre atualizados. Obrigado por nos acompanhar, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau!